todos. Depois de uma longas férias, né? Estamos aí de volta com as nossas reflexões da manhã. O pessoal estava reclamando já das férias, né? Diz que o ano que vem não é para fazer férias tão longas assim, não. Mas a gente respeita o pessoal que viaja, né? Que quer viajar, quer passear, né? Para que a gente não perca aí a continuidade desse trabalho, né? Com muita singeleza, sem a pretensão aí de esgotarmos qualquer assunto. Mas é importante que nós pensemos a respeito de tudo aquilo que pode nos ajudar a fazer um entendimento de nossa natureza emocional, né? Do que somos como espíritos, para que a gente possa acertar mais também, né? Então, estamos dispostos a essa reflexão. Nós vamos dar sequência ao estudo do livro Autodescobrimento, da obra de Joana de Ângeles, Uma Busca Interior. Este trabalho de Joana de Ângeles é todo voltado para isso, né? Para a inter-relação pessoal, né? E também para o autoentendimento, para a busca interior da realidade primeira de cada um de nós, né? Porque a gente vivenciamos a vida com uma série de artifícios, né? E dentro desses artifícios a gente se perde, não sabendo muita coisa da gente mesmo. Então, pensar sobre si mesmo é muito importante, que é a única maneira que a gente tem de corrigir os defeitos, de potencializar as virtudes, né? Aquilo que a gente tem de bom, e também diminuir os conflitos entre nós e o semelhante e os conflitos em nós mesmos, né? Porque se tem um mal que nos faz mal, não é o mal que a gente recebe dos outros, mas é o mal que a gente faz. Porque se nós não nos entendemos, nós acabamos por termos comportamentos e atitudes, pensamentos, sentimentos que acabam gerando consequências gravíssimas para nós mesmos experimentarmos em nossa natureza emocional. A dor que a gente experimenta hoje, as dificuldades que nós nutrimos hoje, vêm dessas experiências mal sucedidas, de outras vidas e dessa também. Coisas que a gente não lidou bem e que acaba desembocando onde? Na nossa natureza emocional, né? Nós acabamos experimentando essas angústias, esses processos de maneira muito intensa. Então, nesse trabalho, nesse item que já está no seu finalzinho, nós estamos vendo as distonias e as consequências, né? Então, dentro do que nós estávamos conversando, a Joana de Ângeles coloca então que para o reequilíbrio, né, para a gente voltar ao equilíbrio, é interessante que nós interiorizemos um pensamento carregado de amor para que seja restabelecida a harmonia. Por quê? Porque nós vivemos em campos psíquicos onde nós nos movimentamos. Então o ser humano, ele tem uma irradiação própria do que vai no seu sentimento e na sua mente, né? Então nós temos um campo que nos circunda, impregnado de radiações que partem de onde? Partem da nossa mente, né? Do que nós pensamos, mas sobretudo do que nós sentimos. E nós vivemos então mergulhados nessa psicosfera íntima e vivemos exteriormente ou no campo dos sentimentos aquilo que nós mesmos criamos para nós. O que eu penso e o que eu sinto determina o que eu vou vivenciar como ser humano. E muitas pessoas preferem, né, e a gente já também faz isso, ele já preferiu isso, culpar os outros pelas dificuldades que a gente experimenta. É muito natural a gente achar que os outros nos fizeram mal, que é porque a pessoa não gosta da gente, ou porque tem um problema com alguém, né, que a gente não está bem. Mas na verdade nós não estamos bem por motivos muito próprios. O nosso mal-estar não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo à nossa volta ou com o que os outros porventura nos tenham feito. Por quê? Porque a felicidade e a infelicidade é um estado de alma. Jesus não disse: o reino de Deus está dentro de vós, mas o inferno também. Ou seja, o inferno não é um lugar para onde a gente vai depois, vai ter um diabo lá espetando a gente, com um caldeirão mexendo, jogando tempero lá, né, para cozinhar a gente. Nada a ver. Ou seja, nós criamos uma psicosfera em torno de nós, própria do nosso pensamento, do nosso sentimento, é uma irradiação que vai nutrir a nossa vida, onde nós estaremos nos movimentando. Aqueles de igual teor podem nos influenciar, nós poderemos sintonizar com aqueles que são iguais a nós. A pessoa mesquinha vai sintonizar com todos os mesquinhos que tiverem à sua volta. E nesse intercâmbio dessa mesquinhez, ele vai sentir-se muito pior do que está,
nessa convivência todos com os outros, os seus iguais. Mas se é uma pessoa altruísta, elevada, de pensamentos bons, sentimentos bons, ele também vai sintonizar a sua volta com pessoas de mesmo teor. Enquanto que os outros, a sua psicosfera vai repelir. Então ele pode estar num lugar onde tenha pessoas de má índole, pessoas mentirosas, que têm um comportamento ruim, negativo, e ele não vai absorver nada dessas pessoas porque não tem sintonia com elas. Tudo é questão de sintonia, como nós vimos na quinta-feira, né? De frequência vibratória. Procede de onde? Do nosso coração e da nossa mente. O que eu penso e o que eu sinto determina a vida que eu vou ter. Porque o homem, a plataforma humana é sobre o sentimento. O homem é eminentemente o seu sentimento. O que nós pensamos, o que nós sentimos, determina a nossa vida, independente do que nos esteja acontecendo fisicamente. Né? Independente do que possa estar nos acontecendo fisicamente. Nós temos na história humana exemplos assim infinitos, né? De pessoas que tinham muito menos que nós, que tinham limitações físicas assim infinitas perto do que a gente tem ou experimenta, e eram felizes e deixaram marcas na humanidade para a gente seguir até hoje, né? Então é muito importante que a gente pense sobre isso, lembrando que o sentimento ele se movimenta, né? O pensamento se movimenta e cria uma irradiação para o ser, que vai determinar se a gente vai ser feliz ou não. Não é o problema que a gente está vivenciando que traz para a gente a infelicidade. Pode nos trazer limitação, pode nos trazer desconforto, mas infelicidade não. Então, se eu tenho pensamentos de harmonia, pensamentos bons, elevados, se eu penso bem do meu semelhante, não importa as atitudes dele, né? O Chico dizia: a cada um eu tenho que dar o direito de ser o que quiser ser, mas eu tenho que ser melhor. Quando nós pensamos assim, a gente vive bem, porque nós não cobramos nada dos outros e nos vigiamos para viver bem conosco mesmo. Passamos a controlar o pensamento e o nosso sentimento. Jesus não disse: vigiai e orai, para não cair em tentação. A gente já comentou isso muitas vezes, mas não é a tentação que vem de fora. Todo mundo pensa que é coisa que vai seduzir a gente, né? Ninguém pode me seduzir em algum campo que seja, se não encontrar em mim um campo de atração e reciprocidade daquilo que está sendo apresentado a mim. Se eu não tiver nenhum campo de atração naquele sentido, eu não vou absorver e nem vou entrar na sintonia de quem está tentando me envolver. Mas se eu tiver matrizes na minha alma, daquela imperfeição, daquele defeito, claramente eu vou ceder àquele convite, aquela sedução, né? Aquela tentação, como diz Jesus na sua mensagem. Então, na verdade, a tentação está onde? Dentro da gente. Porque o homem bom, ele é incorruptível. Você não consegue corromper uma pessoa boa. É impossível corromper o homem bom. Porque a sua natureza não tem nenhuma sintonia com nada que seja de ruim, nada que seja de imperfeito. Porque ele é a própria bondade, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: o homem bom não sabe que o é. Então o exercício do bem, o exercício da caridade, do amor, ele transforma a nossa natureza de tal maneira que com o tempo a gente vai se transformando numa outra pessoa sem perceber isso. As pessoas que estão à volta começam a notar: você está diferente, nossa, mas você está tão... Nossa, você está mais alegre, você está mais suave, né? Eu tinha um amigo que ele não atirava pedra, ele era a própria pedreira. Se chegar perto dele, era só pedra que voava. Você não podia nem pensar perto dele que ele já... Né? Bom dia, só se for para você. Né? Por quê? Ou então eu pergunto: bom dia, por quê? Porque é um dia maravilhoso, é uma oportunidade abençoada, mais um dia de vida, né? Você renasceu, porque o sono é uma morte. Quando nós dormimos, nós morremos. A única diferença entre nós e quem está desencarnado durante o sono é o cordão fluídico que nos liga ao corpo. Se cortar esse cordão, não há diferença entre nós e os que estão do outro lado. Nós morremos à noite. Renascer cada manhã é uma glória. É um motivo de gratidão nosso que devia ser supremo. O primeiro pensamento quando a gente levantasse de manhã deveria ser: muito obrigado, meu Deus, por eu ter voltado ao corpo, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de trabalho, de crescimento. Essa gratidão, ela faz com que a gente se envolva com recursos muito bons, com pensamentos bons, com sentimentos bons, com inteligências benévolas à nossa volta que vão nos ajudar. Agora, quando a gente levanta de manhã, nossa, mais um dia, pelo amor de Deus,
tudo de novo, né? E principalmente quem tem rotina, né? Pega o filho, vai levar o filho para a escola e levanta, e tudo de novo não. Aquela vida... Gente, as dificuldades do lado de cá, elas são infinitamente menores do que as dificuldades do lado de lá. Graças a Deus que nós estamos reencarnados, porque muitos de nós estávamos em regiões de sofrimento no mundo espiritual e pedimos a Deus infinitamente para reencarnar. Pelo amor de Deus, me deixa voltar para o corpo. Eu estou sofrendo, estou amargurado. Porque a consequência do que nós fazemos, sobretudo, se dá do lado de lá. Quando o espírito acorda, tem consciência de tudo que fez, tem a abrangência de tudo que fez, e aí não dá mais para voltar, porque a página virou. O Emmanuel diz assim, a vida não oferece cópias para revisão. Não tem como a gente pegar a página, virar de novo, apagar o que não queria fazer, corrigir, escrever de novo. Não tem como fazer isso. A vida ela é progressiva, só vai para frente. Não tem como a gente retornar as páginas para apagar lá. Não tem jeito. Então o que passou, passou. Se a experiência foi ruim, não tem problema. Nós vamos ter outras oportunidades, outras chances novamente de fazer direito, de fazer melhor, de fazer bem feito. Numa outra obra, num livrinho chamado Vida Feliz, a Joana de Anjos fala assim, caiu, levante-se e prossiga. Não há mérito algum em ficar quedado ao chão lamentando-se. Não adianta a gente ficar no chão reclamando, né? Ah, eu sou uma porcaria, eu sou imperfeito. Deus sabe disso. Não precisa a gente falar nada disso para Ele, Ele sabe tudo isso. Ai, Senhor, eu não valho nada, Ele sabe. Mas Ele quer saber o que a gente quer fazer em nosso benefício. Isso que Ele quer saber. Então, colocar-se na posição de vítima não vai ajudar a gente. Mas a renovação do pensamento e do sentimento ela é muito importante. Porque com eles nós criamos o quê? A nossa psicosfera, que é um termo criado por André Luiz, que retrata o quê? Esse campo emocional onde nós nos comportamos, que é uma aura, a chamada aura humana, que é esse campo onde nós nos comportamos, onde está expresso ali tudo o que nós somos, o que nós sentimos, o que nós pensamos, está ali. Né? Se nós não mudamos, sobretudo estamos respirando o hálito da nossa própria imperfeição. Primeira coisa, eu não estou bem hoje, acho que tem algum espírito me obsediando. Quase sempre não tem. Geralmente somos os próprios obsessores de si mesmos. Nós nos obsediamos. Uma pessoa que passe todo dia pensando mal, com pensamentos pessimistas, de doenças, de uma série de coisas, ela vai fazer o quê? Dos outros. Ela vai criar um clima. É como se você entrasse na sua garagem, fechasse tudo, ligasse o carro e ficasse lá respirando. Respirando a fumaça que o motor vai esterilizar. Ai, nossa, mas esse ar aqui está muito ruim. Essa garagem está uma porcaria. Desliga o carro, abre as janelas, abre as portas, abre os portões, deixa esse ar viciado sair. Abre os portões da sua aura. Drena isso. Assim como a gente emite torpedos mentais para os outros, para atacar os outros, emita torpedos bons para abrir fendas positivas na sua aura e deixar essas energias ruins saírem, esgotarem-se. Porque quando a gente se enche de recursos bons, mentalmente e emocionalmente, nós vivemos melhor. A saúde, sobretudo, se estabelece em nosso corpo, entre outras coisas, E a gente começa a ter mais clareza de pensamento. O pessimista é obliterado, ele não consegue pensar direito. Toda pessoa que tem pensamentos ruins continuamente, ela limita a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de reagir, de sentir, de perceber as coisas. Ela limita-se e fica olhando a vida por uma janela muito pequena, muito estreita. Aí fica reclamando, minha vida não dá certo, as coisas não andam, não consigo, nada vai. Peraí. Renova o teu pensamento e o sentimento. O que você está sentindo? Quando você tem contato com as pessoas, quando alguém te ataca, quando você tem um contato com alguém, quando você recebe uma notícia, quando alguém te fala alguma coisa que é desagradável, o que você sente nessa relação com o teu semelhante? O que você sente? Se são pensamentos continuamente ruins, melhor, se são sentimentos continuamente ruins, é hora de começar a mudar isso. Começar a encontrar desculpas positivas para as ações dos outros. Assim como os espíritos venerandos encontram para nós.
Quando o mundo espiritual vai desistir e fala, não, esse aí não vai ter jeito, vamos levar. Não, espera mais um pouco. Nós vamos tentar mais uma ação aqui, vamos ajudar. Os benfeitores estão sempre querendo o bem da gente. Então eles estão sempre insistindo conosco na nossa mudança. Então nós precisamos dar essa chance também aos outros, porque é o que Deus dá para nós. E se a gente refletir e descobrir que a nossa felicidade não depende de ninguém, buscando os pensamentos harmônicos, os sentimentos harmônicos, claramente a gente vai conseguir se equilibrar outra vez. Nós nos reequilibramos e passamos a ter uma vida tranquila. Se nós lembrarmos dos personagens do cristianismo primitivo, nós vamos ver Paulo, ver Pedro. Pedro foi para o seu martírio tranquilo, embora tivesse lá um dos romanos que o insultava, até mesmo os romanos tinham respeito por ele quando ele passava. Porque o amor tem essa característica, ele independe de religião, ele independe de gosto, de vontade, de cor, de sexo, de partido, de seita, de qualquer coisa que seja. Quando a pessoa ama, ela impregna à volta tudo aquilo, né, que é da sua vida, da sua relação. E até mesmo aqueles que estavam levando ele para o suplício, para o martírio, para o seu final, respeitavam-no. Porque sentiam nele um homem bom. Ele feriu interesses maiores, né? Mas ele permaneceu intocado. Né? Ninguém pode destruir uma pessoa boa. Lembra quando Sócrates ele vai tomar lá a cicuta, né? O discípulo fala para ele, mas o senhor é inocente, você queria que eu fosse culpado? Né? Não vão matar Sócrates, vão me tirar o corpo, mas ninguém pode matar. Então, esse pensamento é um pensamento constante que nós devemos ter, um pensamento modificado da existência, bem diferente desse que a gente tem. Né? Então a Joana ela segue aqui dizendo, todo conflito procede do ser que pensa, do direcionamento das suas aspirações, das suas atitudes próximas como remotas. Então o conflito procede de nós. Todas as experiências mal sucedidas que tiveram a nossa participação pela vontade, elas se transformam em um conflito. Porque sem coragem para tomar providências, para corrigir o que a gente fez, a gente se posiciona numa condição de revoltado. Né? O que tem no mundo espiritual de espíritos revoltados, as regiões inferiores do mundo espiritual estão cheias de espíritos revoltados. Mas quando busca-se a história de cada um deles, vai se verificar que eles estão assim porque não aceitam, não querem assumir o próprio erro. No livro O Céu e o Inferno, Kardec coloca três condições, os espíritos colocam ali 3 condições para a nossa regeneração. Primeiro, o arrependimento. Sem o arrependimento sincero, não tem como iniciar o processo de volta, né, ao nosso equilíbrio. E o que é o arrependimento? Tomar consciência de que estamos errados. Não, eu errei mesmo. Tudo bem, errei. Fazer o quê? Sou imperfeito, errei. Né? Segundo, a expiação. Aí vem os processos reencarnatórios, muitas vezes de várias ordens. Podem ser dolorosos, podem ser de trabalho. Né? Aí a gente não entende porque determinadas pessoas assumem as atividades públicas que exigem um sacrifício muito grande, que a gente não teria coragem de assumir. E aí a gente critica, fala, fulano é maluco. Né? Ali perto de São Paulo, passou na televisão um tempo atrás, uma senhorinha de 60 e poucos anos que arrumou 40 crianças para cuidar. O marido desencarnou, os filhos foram embora e ela arrumou 40 crianças para cuidar. Aí todo mundo é maluca, é não sei o quê. A gente não sabe o compromisso reencarnatório do espírito, né? Por que ela está assumindo aquelas 40 crianças? É melhor assumir 40 crianças do lado de cá do que ficar no mundo espiritual sofrendo amargurado em regiões de sofrimento. A dor lá ela é superlativa, ela transcende o compreensível. Transcende o que é compreensível. A gente não tem ideia do que sofre um espírito com consciência culpada, embora a gente já tenha passado por isso, mas a gente não se lembra. Graças a Deus, que a gente não se lembra. Mas nós já passamos por isso, de estar lá numa crise de consciência terrível, e a misericórdia de alguém nos retirou de lá, de um ente querido, de uma alma que intercedeu, e nós tivemos a oportunidade de voltar. Então o espírito prefere trocar aquela dor, aquela agonia suprema, que são 40 crianças perto daquele estado de alma que ele está. Não é nada. É um sacrifício mínimo, que para nós é o quê? Como nós não temos coragem, né? Um já dá trabalho, cuidar de um já fala, pelo amor de Deus, não sei como que Deus me envia uma pessoa tão difícil desse jeito.
Vocês acham que dos 40 ali não tem pelo menos uns 20 que são terríveis? Tem pelo menos uns 20 ali que não são fáceis. Mas o amor, a ternura, a compaixão, né? Envolve. Quem vai parar numa condição dessa não é por acaso, também são espíritos com grandes débitos, que malbarataram as oportunidades do lar, abandonaram famílias, deixaram filhos. Aí vai para uma reencarnação onde não tem o direito de ter um lar normal. E nem por isso é menos digno ou mais digno do quem quer que seja, porque cada um de nós temos imperfeições em vários âmbitos da nossa vida. Então aquele espírito tem aquela necessidade. E este outro que tem uma necessidade de reconstruir também o seu patrimônio afetivo, pede para cuidar dele. Fala, Senhor, então me dá sobre a minha guarda que eu vou cuidar. Eu o auxilio e ele me ajuda também. Eu vou auxiliá-lo na deficiência dele, de não poder ter um lar, e ele me auxilia também a corrigir o meu sentimento, a reeducar-me outra vez, né? A buscar de novo as dimensões do meu sentimento. Porque a pior coisa quando a gente faz o mal para os outros, principalmente no campo afetivo, não é o mal que a gente causa a outra pessoa, mas é o mal que a gente causa à nossa própria afetividade, o nosso próprio sentimento. O ser humano que brinca com o sentimento dos outros perde a referência do seu próprio sentimento, desfigura-se emocionalmente. Então é muito comum, eu converso muito isso com a mocidade, né? Eu falo, olha, cuidado, porque com que vocês ficam com esse tal de ficar, né? Fica com um, fica com o outro, fica com o outro, fica com o outro, e vai ficando. Depois fica para trás. Porque quando a pessoa vai parar, ela fala, agora eu vou parar, agora eu quero encontrar uma pessoa legal, quero montar um lar, quero ter uma família, e aí começa a procurar. Não encontra. Não sei, está tudo esquisito, parece que eu não acho ninguém se afina comigo, não sei, ninguém me entende. Não, você não se entende mais. Esse é o seu problema, esse é o meu problema. A gente passa a não saber mais o que sente. Brincou tanto que desfigurou a própria afetividade. Além da consequência de ter brincado com o sentimento do outro, isso tem preço. Diz a Joana de Ângeles numa outra obra, O Amor Imbatível Amor, ela diz assim, ninguém há de prosseguir deixando lágrimas para trás, ou ninguém vai ser feliz à custa das lágrimas dos outros. Então se eu causei mal ao sentimento dos outros, vou ter que resolver isso. Mas o pior de tudo isso não é o que eu fiz para o outro, é o que eu fiz a mim mesmo. Porque eu perco a referência do meu próprio sentimento. E aí não sabe mais o que sente. E o que é pior nisso tudo é que às vezes o espírito precisa de várias vidas, várias reencarnações para retomar isso. Aí ele pede ações onde o amor possa ser exercitado, onde a bondade possa ser exercitada para reconstruir a sua afetividade. Mas não é afetividade com o outro, afetividade para consigo mesmo. Por quê? Porque quando você ajuda o miserável, nem sempre ele reconhece. Nem sempre quem é você, sabe quem é você, de onde você vem. Não conhece onde você mora, não sabe quem é a tua família, ele não tem uma interação de vida contigo. Então quem é que está aprendendo quando está fazendo a caridade? Sou eu. Sou eu. Porque no entendimento dele, embora a gente não seja isso, mas você é o anjo bom que foi levar o que ele tinha necessidade. Mas eu não. Eu sei que não sou o anjo bom coisa nenhuma. Eu sei que eu sou um espírito buscando reconstruir a minha própria afetividade. Então ele é que é o grande benfeitor da minha vida. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade verdadeira é aquela que quando você faz a pessoa que recebe sentir-se, nós nos sentimos o verdadeiro beneficiado diante dele, nunca humilhando quem recebe. Porque quem está se reharmonizando sou eu. Quando faço o bem para os outros, quem está se reconstruindo sou eu. Eu que estou reconstruindo a minha afetividade. Eu estou me preparando de novo para me reharmonizar, para ser feliz. Senão não tem jeito. Não tem como ser feliz deixando pendências para trás. Chega uma hora que a evolução trava. O espírito não consegue. Então ele aprende, então ele passa 1, 2, 3, 4 vidas, não quer saber de afeto. Vou só cuidar de ciência, vou aprender tecnologia, vou aprender leis e tudo bem. Aí ele fica expert. Aí ele sente que o negócio não está andando mais. Que a coisa está travando. Aí então vai lá nos departamentos da reencarnação, lá no mundo espiritual, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Vem aqui. Aí a cortina do tempo se abre e ele vai verificar as pendências que ficaram para trás. É o grito, o choro, o lamento, as lágrimas. A dor daqueles que nós ferimos, clamando solução. A vida pede-nos solução das dores que nós deixamos para trás. E aí o Espírito olha e diz,
eu preciso reconstruir isto. Então aí ele renuncia ao intelecto, ele renuncia a tudo aquilo que agora ele representa para ele, tudo quanto ele buscou, para buscar agora a sua verdadeira necessidade. Então eu quero ir para a terra, quero estas criaturas como meus filhos, e assim vai, né? Escolhe das maneiras mais assim inusitadas possíveis estar presente na vida daqueles a quem ele prejudicou. Disse Maria Dolores uma vez, eu nunca me esqueço, sempre repito isso: nunca odeie ninguém, nunca tenha mágoa de ninguém, nunca tenha ressentimento de ninguém, porque você poderá ter que abrir mão de um grande amor quando voltar à Terra, para vir com o seu ódio. Porque o amor está conquistado, mas o ódio não. Então você vai ter que refazer, você vai ter que reconstruir. Então o amor vai ficando para lá. E a gente nasce então com às vezes criaturas difíceis ao nosso lado, pessoas que não têm afinidade conosco. A gente olha para a nossa família e não reconhece ninguém. Meu Deus do céu, essas pessoas são tão diferentes de mim. Não sei porque as coisas não pensam como eu, né? E às vezes reencarnam perto de pessoas tão mesquinhas, tão duras. São nossos irmãos. Muitos deles, almas que nós transviamos, que nós detestamos, que nós destruímos. Também vem os amores ali no meio para ajudar, né? Para temperar. Deus, que é misericordioso, sempre coloca um afeto, um amor, uma alma querida para ajudar a gente nessa caminhada difícil. Se a gente puder ir tomando providência no caminho, a gente não precisa passar por isso, né? Se a gente aprender o que nos ensina, o que o Evangelho segundo o Espiritismo ensina a gente? O que Jesus ensinou, né? Para a gente procurar, de qualquer maneira, preocuparmos-nos em sermos melhores, dando o direito aos outros de caminharem como desejarem. Porque não é o mal de ninguém que nos faz mal, é o mal que a gente faz, que faz mal para a gente, né? Esse sim. Ou o mal que eu deixo de fazer também. Livro dos Espíritos. Para assegurar a felicidade futura e agradar a Deus, basta não fazer o mal? Os Espíritos respondem, não. É preciso fazer todo o bem que te seja possível no limite das tuas forças. Olha a colocação. Não basta não fazer o mal, eu não faço mal para ninguém. Estou aqui na minha concha, né? Na minha casca de tartaruga, né? Se eu ver um problema, eu fujo para dentro. Né? O Levizinho foi lá em casa outro dia, tá a tartaruguinha lá, ele chegou perto dela, porque ele foi pro lado dela, ela se escondeu, ele sentou, fez ela de banquetinha. Não tem problema, ela fica escondidinha lá dentro da casca. Viu o problema fora, ela ó para dentro, né? Mas isso não basta. Não basta. Se ela tivesse dente, ela podia cravar na perninha dele, né? Mordê-lo, mas não, ela foge e não quer o problema. Ah, você quase não sai de casa, você não se relaciona quase com ninguém, eu não quero problema. Fico aqui no meu canto. Isso não basta. Tem que fazer o bem. Mas olha a colocação dos Espíritos, a resposta dos Espíritos. Todo bem que te seja possível, nada que não seja possível, Deus não pede nada que a gente não possa fazer, no limite das nossas forças, não é mais do que as forças deem. Né? Um gesto apenas pode valer por muitas atitudes que as pessoas têm ostensivamente, né? Uma pessoa distribui um caminhão de comida num bairro de necessitado, o outro dá um copo d'água fresca a alguém que lhe bate a porta, tem mais valia esse copo d'água fresca para aquele que lhe bateu a porta do que o caminhão de comida que o outro distribuiu. Sem sentimento nenhum, né? É contado como ajuda, mas caridade é outra coisa. Caridade é amor. Paulo não disse que nem que se a gente falasse a língua dos anjos, desse o corpo para ser queimado, sem caridade, sem amor, nada vale. Não vale nada. O amor sim, um copo d'água fresca, quando se dá com amor, querendo o bem daquele que está ali na tua frente. Por que eu quero dar a comida para ele? Por que eu quero dar a água? Por que eu quero dar a moeda? Porque eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele fique bem, eu quero que diminuir a dor dele, a privação que ele está sentindo. Esse sentimento, esse interesse é a caridade. É dessa que nos falou Jesus. Por isso que no gasofilácio ele valorizou mais a moeda da viúva do que o monte de dinheiro que jogaram lá. Ela deu mais do que todo mundo, porque ela deu dos sentimentos dela. Ela deu desejando que aquela moeda beneficiasse a tantos quantos pudesse aquela moeda chegar. Ela não achou que a moeda dela era mais importante que de todo mundo. E provavelmente achou que era muito pouco. Mas deu. Porque deu desejando que aquela moeda fizesse bem ao teu semelhante. Um ato de paciência nosso diante de uma pessoa que está exaltada, na família, procurando harmonizar o lar,
procurando compreender aqueles que estão conosco, compreender as pessoas no trabalho, na rua, qualquer lugar onde a gente esteja. Por mais que a gente tenha razão, a razão não nos dá o direito de reagir negativamente. Mas eu estou fazendo isso porque eu tenho razão. E daí? E daí? Que eu tenho razão. O que é que tem? Isso não muda nada. Né? O Chico levou uma bofetada no rosto de uma mulher que andou o dia inteiro atrás dele para receber um passe dele, e depois chegou lá no centro e antes de pedir o passe deu-lhe uma bofetada no rosto ainda. E o Chico foi lá no fundo chorar com o Emmanuel. Assim, mas Emmanuel, você viu o que ela me fez? O Emmanuel, vi. Então, mas o Chico, mas por que você está assim? Olha, eu não tenho razão? Você tem razão sim, e ela tem a necessidade, fiquemos com a necessidade dela. Ou seja, compreender a ignorância do outro é fazer um tratado de paz consigo mesmo para compreender-se também. Porque à medida que eu compreendo a fraqueza do outro, eu também consigo conviver melhor com as minhas e tenho mais disposição para melhorar. Agora, quem é muito rígido com os outros, com a mesma medida com que julgados, serem julgados. Mas não é julgado por Deus, julgado pela própria consciência. Se eu sou duro com os outros, a minha consciência é dura comigo também. Então, um pensamento meu, um ato meu, uma atitude minha, tem para mim um efeito sobre-humano. Tem uma pessoa que me procura periodicamente para entrevista. Constantemente ela fala da mesma coisa. Se ela tirar um alfinete do lugar que não for dela, ou que ela cismar que colocando ali ela fez alguma coisa errada, ela fica em crise, ela passa assim, ela treme, ela dá sudorese, ela fica com o olho esbugalhado. Mas eu não fiz o mal, isso não é ruim, isso não é terrível. Provavelmente um espírito remanescente de reencarnações onde utilizou inflexivelmente o dedo apontado para os outros. Você. Agora todos esses dedos estão apontados para onde? Para ela mesma. Quem é muito severo com os outros, naturalmente a consciência também é bem severa com ele mesmo. Então, olha, trabalhar a autocompreensão, o auto-perdão com uma pessoa assim é muito difícil. Porque tem milhares de dedos interiormente apontados para ela. Mas não é o dedo daqueles a quem ela julgou, porque provavelmente a maioria perdoou e alguns nem souberam que foram julgados. Né? Quando a gente faz um comentário com os outros, você viu fulano? Ah, mas é só aqui entre nós, eu não estou prejudicando ninguém. Esta pessoa foi lesada. O comentário que você fez a respeito de alguém que não sabe que você fez foi lesado. Essa pessoa foi lesada. Nós não temos o direito, em hipótese alguma, de comentar sobre quem quer que seja, de fazer qualquer alusão à vida de quem quer que seja, comportamentos, atitudes, pensamentos. Por quê? Porque nós precisamos da mesma misericórdia que Deus concede aos outros, nós precisamos para nós também, né? E nós temos que conceder essa misericórdia também. Se a gente quiser viver um pouco mais em paz e ter estímulo para progredir, senão a gente trava. A pessoa muito severa, muito crítica, muito inflexível no seu apontar, ela trava no seu crescimento, ela não consegue crescer. Não consegue. E como tudo isso é subjetivo, né? Acontece nos recessos da inconsciência, lá na alma, os registros ficam na memória mnemônica, ou seja, a memória da alma. Mas como a alma somos nós, tudo que faz parte de mim influencia a minha vida. Cada ato de hoje, ou de há 1000 anos atrás, continua presente agora em mim. O tempo não existe para o espírito. O passado não existe passado, só existe presente e futuro. Passado não tem. Porque o passado está onde? Dentro de mim. Uma atitude que eu cometi há 400 anos atrás continua viva e presente dentro de mim. Vive e presente dentro de mim. E me influenciando. Né? Então a gente tem que ir pensando sobre isso. Para fazer o quê? Para mudar, né? Mudar o pensamento, né? Renovar o pensamento, renovar o sentimento. Para fazer o quê? Se reharmonizar. Fugiu, faltou o NI aqui. A gente tem que se reharmonizar, né? Para a gente poder prosseguir feliz. Senão não tem jeito. A pessoa que não julga, que é dócil, é uma pessoa mais leve, mais suave. Você não viu o que o fulano fez? Não, não vi, mas foi aí na sua cara, na sua frente. Você não viu? Não. Tem gente que, ao contrário, né? Você viu como é que ele me olhou?
pode nem olhar para a pessoa. Você olha para ela, você viu do jeito que fulano me olhou? Né? Não é o jeito que o outro te olhou, é do jeito que você está se olhando. Porque quando você está se olhando com bons olhos, o olhar dos outros não te incomoda. Mas quando você já está se olhando com maus olhos, o olhar dos outros é terrível. Porque é sempre com a mesma intensidade dos sentimentos que você está utilizando para com o teu semelhante. Se são olhares acusatórios, de espreita, de suspeição, cuidado com a suspeição. A gente sempre acha que os outros estão fazendo alguma coisa negativa. Né? O Chico foi visto indo para um prostíbulo 2 horas, 3 horas da manhã. E aqueles que viram falaram coisas horríveis a respeito do Chico. No outro dia foi a mulher lá do prostíbulo defendê-lo lá no rádio, dizendo: o Chico foi lá porque uma das nossas meninas estava morrendo e pediu ajuda e pediu a visita dele. O Chico foi lá fazer uma oração com ela, que ela estava morrendo. A mulher estava desencarnando e o Chico foi lá. E foi criticado, porque nem sempre o que nós estamos vendo é o que parece. E se for, nós não temos nada com isso. Nós não nos diz respeito às atitudes dos outros. Não nos diz respeito. A gente já tem uma vida tão complicada para cuidar, né? Tanta coisa para mudar na gente. Ficar olhando o que os outros estão fazendo é perda de tempo. É desperdício. É desperdício. Melhor ser ingênuo, né? Que aquele que não se tornar como uma criança não pode entrar no reino do céu, disse Jesus. Porque a criança não tem malícia, né? Pelo menos quando a criança não manifestou totalmente os seus instintos, ela não tem malícia. Tudo que ela olha é com bondade, com temor, tanto faz. Se o pai é assim, se o pai não é, se a mãe é, o que a mãe faz, o que a mãe não faz, ela não quer nem saber. O melhor lugar do mundo para uma criança é nos braços da mãe, nos braços do pai. Não importa se o pai está embaixo de um pontilhão, numa grande cidade, dormindo embaixo de uma marquise de um prédio, num beco, ou se está num palácio, numa choupana, para a criança pouco interessa. O bebezinho, né, o Levizinho, né, Luiz, ele só quer tetê. Qualquer coisa, ele, mamãe, tetê. Ele não sabe que aquela casa é a casa dele, que ali... Ele pouco interessa, a casa dele é o coração da mãe dele, é o coração do pai dele. Esse é o melhor lugar do mundo para ele. Devia ser para nós também. O melhor lugar do mundo para nós devia ser no coração dos outros. Independente de como fosse a moradia. Se essa morada é uma morada digna ou não é digna, é problema do dono, não é problema nosso. A pessoa é mais importante do que os seus vícios, do que os seus defeitos, me ensinou Maria Dolores uma vez. As pessoas são mais importantes do que os seus vícios, do que os seus defeitos, do que elas representam. São nossos irmãos. Nós temos que conviver com amor, com compreensão, com paciência, com tolerância, com entendimento. Tanto quanto Deus faz conosco. Deus nos ama tanto que permitiu que a gente voltasse para cá. Podia ter deixado a gente lá do outro lado, sofrendo, amargurado, numa região lá abandonado, né? Como falam as religiões do inferno, né? Só tem, para a maioria das religiões, só tem 2 saídas, né? Se você morreu, fez tudo de bom, vai para o céu. Se fez tudo errado, vai para o inferno. Acabou. Tem mais jeito. Lá vai queimar eternamente, né? Um Deus meio estranho, né? Que se compraz ver um filho queimando no inferno só porque ele desobedeceu. Você destrói o teu filho porque te desobedeceu? Você esfola o seu filho vivo porque ele fez uma coisa errada? Você bota ele num caldeirão para queimar? Você acende o fogo lá, sadicamente amarra ele num tronco e quando a água está borbulhando, você coloca lá uns tomates, umas coisas e joga ele dentro? É isso que a gente faz com nossos filhos? Quando o teu filho te pede pão, você dá uma pedra, disse Jesus. Quando ele te pede um peixe, você dá uma serpente? Se vocês que são maus dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus que está nos céus, o Pai. Então, ou seja, Deus não vê dessa maneira como nós enxergamos a vida e as coisas, as pessoas, da forma como nós vemos. Graças à sua bondade e misericórdia, Ele nos vê com amor. Deus não quer saber o que a gente fez de ruim, Ele quer saber o que nós temos, nós vamos fazer de bom. O que você tem? O que você quer fazer? Me fala que eu te ajudo. A gente sai do mundo espiritual com um monte de promessa. Quando nós saímos de lá, a gente coloca lá numa lista vários pedidos. Bom, eu vou fazer isso, e quero esse problema, esse. Aí veta-se 8, vem 2, né? A gente pede 10, veta 8, vem com 2, e todos os compromissos estão abertos. Tá bom. Se você acha que pode, tudo bem. Né? Aí a gente vai para a luta, para a vida. Ah, essa vida não presta, essa vida é difícil. Pois é, a hora que nós enumeramos lá as dificuldades que a gente queria, a gente não achava isso.
Porque foi essa enumeração de necessidades que a gente fez foi de acordo com a intensidade da dor que a gente estava sentindo, não é? Então a gente pediu todas aquelas dificuldades para poder se harmonizar. E depois, chega aqui, tudo é difícil, nada dá, a vida é uma porcaria, a vida é um problema, né? Bendito o véu do esquecimento. Diz os Espíritos Venerandos, se está difícil conviver com o efeito do que você criou, não queira saber qual foi a causa. Por isso que ninguém deve querer saber o passado, porque se você tá difícil com os efeitos, com a causa você enlouqueceria. Se pudesse ver o que fez, enlouqueceria. A culpa e o remorso enlouqueceria a gente. Então, graças a Deus que a gente está só com os efeitos, né? Só com os efeitos aí do que a gente criou. Vamos para frente, né? Vamos ver aqui. Então, o conflito procede da alma, do ser que pensa. Todos pensamos. Somos almas, né? E tem outra coisa a mais, ela diz aqui, ó, considerando os campos de força e de afinidade, o indivíduo sintoniza também com os equivalentes ao seu teor vibratório. Eu tinha falado aqui do ser humano, né? Mas ele fala agora de uma outra coisa. Tornando-se hospedeiros de mentes e seres enfermiços que pululam na psicosfera do planeta, já desencarnados, que passam a exaurir-lhe as forças por osmose espiritual, que é a obsessão, assim como pelas correntes mentais que se exteriorizam das demais criaturas em cujo círculo se movimenta. Então, das pessoas eu já falei, a gente entra em sintonia com todo mundo, mas também com os espíritos. Então, muitos espíritos lá do outro lado se nutrem da nossa mente, das energias emanadas pela nossa mente, pelo nosso sentimento, também pelos nossos vícios, né? Quando eu tenho um vício, eu faço uma parceria no mundo espiritual com alguém que tem um vício equivalente. Se eu fumo, vou fazer parceria com fumantes do outro lado. Se eu me drogo, vou fazer parceria com drogados do outro lado. Se eu prefiro o crime, vou fazer parcerias com criminosos do outro lado. Se eu sou sexólatra, vou fazer parceria com sexólatra do outro lado. Se eu sou mentiroso, vou fazer parceria com mentirosos do outro lado. E assim vai. Agora, a comunhão dessas forças, né? Ou seja, eu tenho aqui um hospedeiro, uma entidade, né, que é espiritual. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma fusão aqui, um campo de intermediação entre recursos. Ele suga de mim o que ele quer, me dá alguma coisa também. Consequentemente, eu vou viver constantemente encharcado de recursos desses que eu preferi conviver com eles, né? Então eu vou viver nesse intercâmbio, doando e recebendo. Consequentemente, vou ter uma vida muito limitada, muito voltada para o pessimismo. Normalmente adoeço com facilidade, tenho problemas de doenças com facilidade, porque esses fluidos, esses recursos, eles minam as resistências do corpo, baixa a imunidade, cai uma série de coisas, e eu começo então a experimentar doenças que a ciência não consegue descobrir. Vai no médico, faz exame, não consegue achar nada. Mas eu estou com dor de estômago. Bem, não é bem você, né? É o sujeito que está aqui do lado que está com dor de estômago. Porque foi alguém que malbaratou a saúde física, fumando até a morte, ou comendo até morrer, ou se drogando até a morte, e você está experimentando o desconforto perispiritual que ele está experimentando do outro lado. Agora, é claro que com o tempo, com o passar do tempo, eu somatizo, eu passo então também a ter a doença no meu próprio corpo. Mas no começo não, a pessoa vai no médico, o médico faz endoscopia, faz um monte de exame, não acha nada. Começa a ter arritmia, desritmia, começa a ter... Não, meu filho, sua pressão está ótima, seu coração está perfeito, faz os exames, não tem nada. Mas eu sou uma pessoa que tenho desconfiança de todo mundo. Tenho pensamento ruim sobre todo mundo, ninguém presta, todo mundo tem um problema, tenho que tomar cuidado com todo mundo. Começo a intercambiar recursos com seres que pensam da mesma maneira. A ação deles é onde? No lugar correspondente à minha imperfeição, que são os meus sentimentos, meu coração que vai sofrer. No início, só sintoma. Com o passar do tempo, instala-se também uma doença física na área cardíaca. E a pessoa começa então a perder a existência,
porque preferiu intercambiar com seres de mesma natureza em relação aos seus sentimentos. Né? São as obsessões. O doutrina espírita fala que, em primeiro lugar, é a auto-obsessão. Né? Primeiro a auto-obsessão, depois a gente encontra alguém do outro lado com quem a gente sintoniza. Por isso que tem que corrigir o pensamento e o sentimento, para não cair na faixa daqueles que pensam e sentem como nós. Negativamente, positivamente pode. Quanto melhor for o teu pensamento, mais otimista, quanto melhor for as nossas atitudes, mais elevadas, de caridade, de amor ao próximo, mais a gente vai elevando a nossa frequência vibratória, vai melhorando os patamares de sintonia que a gente tem. Aí é bom. Né? A gente olhava, não sei quem visitou o Chico em vida, né? Eu tive a oportunidade de vê-lo, já bem velhinho, mas quem entrasse dentro do salãozinho onde ele psicografava, sentia uma emotividade incomum. A gente não conseguia controlar a emotividade. Você imagina a vida que irradiava daquele homem, com aquela idade, quase não conseguindo mais movimentar o lápis, porque o corpo já não tinha mais força, psicografava muito lentamente agora, ele que parecia uma máquina, né? Em segundos ele recebia mensagem de alguém, agora escrevendo lentamente, mas com o mesmo olhar, a mesma ternura, a mesma paciência e uma vibração incomum. A gente contamina o nosso lar com as vibrações ruins da gente. Quando você levanta de manhã e acha que a tua vida é uma porcaria, que tudo é rotina, que nada está bom, que o marido, que a esposa, que os filhos, que o lar, que as coisas, que essa não é a vida que você queria. Você queria uma outra vida, não essa. Tudo isso que você sente, você vai jogar dentro da psicosfera agora do teu lar. Se cada um de nós tem uma psicosfera, o nosso lar, a nossa casa, também tem uma psicosfera, que é a emanação de todos aqueles que vivem ali. É um campo que nós criamos, próprio do nosso sentimento e pensamento. Você vai contaminar isso aqui. Com o tempo, você vai começar a perceber modificações no sentimento dos outros, desarmonias no lar. E começa a atrair esses seres que pertenciam só à sua intimidade agora para dentro do teu lar também. Porque o lar da gente tem guardiães que cuidam. Na obra de André Luiz, ele diz que quando eles vão fazer uma atividade no lar, eles têm que pedir permissão para os espíritos que cuidam daquela casa. Então eles chegam em caravanas, hoje nós vamos fazer uma atividade aqui. Vamos ajudar uma pessoa que está doente ali. Vamos fazer uma atividade nesse lar. Eles pedem permissão para os espíritos que cuidam daquela família, cuidam daquele lar. Então eles chegam, pedem permissão para entrar. Mas quando a gente começa a manter esse clima negativo por muito tempo, isso já não é mais possível de acontecer. Porque a gente mesmo torpedeia as defesas do lar, a gente joga torpedos emocionais, destruindo as defesas que protegem o nosso lar. E aí então, o lar é salteado por entidades menos dignas, principalmente por aquelas que convivem conosco na intimidade. E se a gente manter isso com o tempo, pode ser a derrocada da família, né? A destruição do lar. Né? Por isso que assim, a harmonia de um lar não é responsabilidade do pai, da mãe, de um em particular, é de todo mundo. Todo mundo precisa vibrar bem, para que o lar mantenha-se fortalecido e que as defesas espirituais da tua casa sejam boas. Senão, você vai abrir fendas, né, que vão permitir a entrada de espíritos perversos, que vão destruir a sua família. Nunca será demasiado propor-se a elevação moral, a renovação espiritual do ser humano, autor do próprio destino. Então, se alguma coisa nos acontece que nos desagrada, ela é de responsabilidade nossa. Fomos nós que a construímos. O Espiritismo diz assim: sois artífices do vosso próprio destino. Nós construímos o nosso próprio destino. Então não tem como reclamar de ninguém. Não tem como reclamar de ninguém. Como aquela pessoa que vive um tempo da vida dela com alguém, depois a pessoa vai embora, faz alguma coisa e deixa o lar, vai embora. A pessoa diz assim: eu perdi 20 anos da minha vida do teu lado. Se amou, não perdeu nada. Mas se não amou, perdeu. Se tinha outro interesse que não fosse o amor, perdeu. Porque amor não é caderneta de poupança. Relação humana não é caderneta que você vai depositando para colher lucros lá na frente. A afetividade é recurso de autotransformação. A nossa vivência com aqueles com quem nós convivemos não é para beneficiar os outros. Acontece isso. Se você agir bem, você pode colaborar com a melhoria de alguém, mas sobretudo com a nossa própria melhoria.
Sou eu que estou me melhorando quando convivo com os meus semelhantes. Estou tendo a oportunidade de quitar débitos do passado, de reconstruir a afetividade perdida, de reconquistar pessoas, sentimentos. Estou tendo essa oportunidade. A gente acha que, por um grande engano nosso, bom, vou me casar para ser feliz. Ainda pergunta para o outro, você vai me fazer feliz? Nunca acredite na resposta, viu? Quando alguém te disser assim, eu vou, não acredita não. Você vai cuidar de mim? Geralmente a gente não consegue cuidar nem da gente mesmo. Como vai cuidar do outro? Casamento, relação humana, não é parceria. Amigos que nunca fazem nada para o outro é que sempre faz. Eu já vi muitas pessoas dizerem, não vou mais sair com você não, só eu que faço, só eu que faço isso, só eu que faço aquilo, você não faz nada. A gente quer arrumar amizade para cuidar da gente, quer casar para ser feliz. Agora, ele ou ela são os meus príncipes encantados, agora resolvi o problema da minha vida. Encontrei a pessoa da minha vida. Bom, da sua vida pode ser. Agora, que vai te fazer feliz é outra história. Entendeu? Ninguém pode nos fazer feliz. Porque tem gente que tem tudo isso. Comentamos isso na quinta-feira, professor? E mesmo assim, recorre ao suicídio. Tem pessoas que são amadas. Tem todo o conforto material que alguém pode imaginar nesse mundo. Tem tudo de bom. Tem afetos, tem filhos amorosos, tem corações queridos. E você descobre e ouve a notícia de que a pessoa recorreu ao suicídio. Não adianta alguém cuidar de você. Se você não se cuidar, vai perecer, vai perder a vida. Porque é o cuidado que nós nos damos a nós mesmos que faz a gente viver. Não é o cuidado que os outros dispensam a nós. Se uma pessoa desenrolar um tapete vermelho, ficar todo dia à sua porta, do seu lado, a postos, esperando as suas ordens. Adivinhar os seus pensamentos. Quanta gente fala assim, chega em casa levando alguma coisa, a pessoa fala assim, nossa, você adivinhou meu pensamento. Claro que essas gentilezas, elas são boas. Isso é ótimo. Dar presentes para os outros inesperadamente, dizer coisas boas, muito obrigado, você é muito importante para mim. Isso é muito bom. A Joana de Ângeles, ela diz no livro O Amor Imbatível Amor, que na Terra o amor ainda é físico. Ninguém tem que adivinhar o amor da gente, a gente tem que falar. Eu te amo, eu gosto de você, você é importante para mim, abraçar, beijar, para o outro sentir que existe fisicamente o interesse no envolvimento de qualquer nível que seja, de amizade, entre pais e filhos, casamento, sei lá o que for. Qualquer tipo de relacionamento a gente tem que falar para os outros. Mas não é isso que vai nos dar plenitude interior. Mas é o que eu fizer, as amabilidades que eu fizer para os outros, o bem-estar que eu promover para alguém, o movimento da minha vida que acontecer beneficiando os outros é que vai me fazer bem. Não é o que os outros fizerem para mim. Porque tem quem tem tudo e mesmo assim resolve fugir da vida. Tentando, Ninguém foge da vida, mas a pessoa tenta. É isso que nós temos que pensar. As pessoas mais amadas deste mundo geralmente são as que, entre os casos de suicídios, as pessoas mais amadas recorreram a isso. As pessoas que tinham tudo, que tinham recursos materiais, fama, tudo que você pode imaginar. Tudo que a gente pode imaginar. Porque a gente está sempre esperando que alguém faça alguma coisa para nos fazer feliz. E esquecemos que é o nosso sentimento que nos torna feliz. Sou eu que tenho que ser feliz, não é o outro que tem que me tornar feliz. Ninguém tem esse dever, Aliás, imagina o peso, que a gente coloca nas costas dos outros, dizendo, você vai me fazer feliz. E aí o Ivan de Albuquerque, na mensagem dele, do livro das obras dele, ele fala assim que o namoro é um tempo que você tem para a vida te mostrar quem é a outra pessoa. Para ver se você quer conviver com ela mesmo daquele jeito. O namoro é para isso. Se você começa pelo fim, olha, vai fazer sexo primeiro para depois namorar. Aí não namora, ou então já fica junto de uma vez, daí 2, 3 meses, 1 ano, descobre que a pessoa não é nada daquilo, que não tem nada a ver com você, e já larga, vai para outro. Peraí. O Ivan de Albuquerque coloca na obra dele, o enamoramento ou namoro é um período, um tempo, onde você vai conviver
de maneira mais superficial com o teu semelhante, com aquela pessoa que você acredita que vai ser, que possa ser alguém com quem você quer conviver a sua vida toda nessa terra. E verificar se tem distonias, a vida está te dando o direito de escolher. Porque quando a gente não tiver direito de escolher, acontece um fenômeno interessante. Um fenômeno climático interessante. Quando você não tem, quando não, você tem que ficar com aquela pessoa. A vida coloca um óculos cor-de-rosa em você e um óculos cor-de-rosa no outro. E aí tudo é maravilhoso, né? E ele é gentil, e ela é amável, e aquela coisa toda, e vai, né? Os dois vão andando, vão caindo açúcar, assim, né? Caindo aqueles docinhos de criança, assim, pelo chão, né? Que coisa linda, né? 5 anos depois, você reencontra, ela está lá chacoalhando o nenenzinho, amaldiçoando o dia que casou com ele. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Estava com a cabeça no compromisso, meu filho. Estava lá no compromisso. Esse é o óculos cor-de-rosa. Agora, quando a vida mostra tudo antes, ela está dizendo para você o quê? Você pode escolher. Agora, namora assim, um levanta uma trincheira aqui, o outro de lá. E é torpedo que vai para lá, outro que vem para cá. Não, quando a gente casar, a gente se acerta. Aí danou. Ele está interessado na beleza dela, ou ela na beleza dele, ou no dinheiro dela, no dinheiro dele, ou qualquer outra coisa, né? Do que ela representa, e aí vai, bom, é do meu interesse, eu vou lutar e vou ficar aqui. Aí quando se vai para o relacionamento definitivo mesmo, né? Vai conviver, aí aquilo que era ruim fica pior. Então a gente tem que ter essa oportunidade, porque quando você tiver um compromisso com alguém que for necessário, a vida vai dar um jeito de te colocar na vida da pessoa. Aí não vai ter jeito. Tudo vai se manifestar de maneira positiva. E não quer dizer também que depois tem que dar errado. É que quando o tempo passar, os dois vão colocar em comum a natureza ferida do passado, e aí vai ter alguns frições. Né? 2 espíritos que se machucaram quando voltam a conviver, inconscientemente as cobranças vêm mesmo sem saber o que foi. A pessoa olha para o outro e fala assim, não sei porquê, mas eu não confio em você. Não lembro por quê. Mas inconscientemente o delito está lá na alma guardado, né? No espelho da inconsciência está refletida lá a imagem da atitude dele ou dela. E ele olha para ela, olha para ele e fala, quem te conhece que te compre. Quem não te conhece que te compre. Na verdade, os dois sabem quem são. E aí é a grande oportunidade de falar assim, bom, se nós nos fizemos mal, é hora da gente se fazer bem. Não foi um sentimento bonito que uniu a gente? Por que deixar perder isso? Um pouquinho de renúncia de cá, um perdão de lá, um esforcinho daqui, uma ajuda de lá, a gente consegue caminhar e vai se reconquistando, né? Vai se reconquistando para poder resolver a problemática que nos uniu, a problemática que nos trouxe junto um do outro. Na Terra, os casamentos afins são raríssimos. Dá para contar nos dedos da mão, de uma mão só, do planeta todo. Porque a Terra é um mundo de provas e expiações. Então aqui na Terra está todo mundo afim de brigar, de se bater, de se morder, de se arranhar. Então todo mundo afim de fazer isso aqui na Terra. Todo mundo afim, né? Então almas afins mesmo, né? Com NS no final, muito difícil. Então a gente não tem união perfeita no planeta. Não tem união perfeita. Mas uniões de renúncia, de sacrifício, de doação, para o próprio crescimento, para a resolução dos problemas que o Espírito pede, tentando amenizar, corrigir as distonias do seu sentimento. Né? Então, nós temos que pensar sobre isso. É o momento de fazermos essa reflexão. Só para nós encerrarmos esse item, né? Introspecção, alegria, reflexão, cultivo de ideias superiores, oração constituem terapias avançadas para a recomposição do nosso equilíbrio. Né? A prece, principalmente, né? Quando nós oramos, nós nos aproximamos da nossa natureza divina. A gente não vai a Deus, nós já temos Deus em nós. Quando nós oramos, nós nos aproximamos da nossa natureza divina. O nosso coração se inebria da psicosfera criada pela prece.
As nossas enfermidades morais, nossas razões negativas, perdem o seu sentido. E tudo quanto cobramos dos outros, passamos então a considerar a respeito de nós mesmos. O pensamento positivo é um enlevo da alma que busca o Criador em si mesmo, porque Deus não está em algum lugar. Deus tem morada na essência do Espírito, que pode reencontrá-lo quando tiver boa vontade. O homem de boa vontade vive confiante em Deus, de pensamento elevado, está sempre transitando nas faixas do amor, que já lhe supre as necessidades mais próximas, inclusive as mais urgentes. Se tu quem ama, asseverou Jesus, para que não aguardemos ser amados, se queremos ser felizes. Pensemos na bondade divina, que nos alcança todos os momentos, concedendo-nos as oportunidades de reconstruir o próprio sentimento. Quando os nossos pés caminharem na direção equivocada, do comportamento inflexível e duro em relação àqueles com quem convivemos, peçamos a Deus que nos dê tolerância, paciência e compreensão, para que se estabeleça na alma a possibilidade do perdão. Ninguém há de ser feliz mantendo na alma ambientes ressequidos. Estes, dos tempos idos, temos cultivado sempre o desamor. Hoje vivemos nos campos da dor, porque a alma resolveu experimentar o egoísmo, o orgulho como solução, a vaidade que nos transporta para realidades que não temos. Somos almas que necessitam de redenção. Temos que buscar nas mãos de Jesus o aconselhamento para o nosso soerguimento, para a nossa paz. Que Ele nos abençoe nesta manhã feliz, concedendo-nos a alegria de viver. Assim seja, graças a Deus.